gente, muito boa tarde. Sejam bem-vindos aqui ao nosso espaço de moda, beleza, saúde, que procura com todo amor e carinho buscar temas interessantes que possam te interessar, que façam parte do seu dia a dia, para que você sim esteja com a gente aqui ao vivo, de segunda a sexta-feira, sempre se informando bastante, né? Que você saia do programa melhor do que entrou, porque aqui a gente tem um papo leve, mas sempre um papo que faz bem para você, porque te informa, porque te deixa melhor de alguma forma. É um programa que prioriza a vida saudável e é por isso que você é o meu convidado, a minha convidada muito especial todos os dias. Nós estamos recebendo também a Débora Pado, educadora e fisioterapeuta sexual, para falar com a gente sobre vaginismo. Tudo bem, Débora? Bem-vinda. Ela que veio na semana passada, arrasou aqui com o assunto do sexo na terceira idade, né, com a falta de lubrificação no canal vaginal, um assunto que a mulherada enlouqueceu. Nós recebemos muitos e-mails e muitos pedidos para que a gente se prolongasse no assunto. Hoje a gente vem de uma outra forma, falando também para essa mulher mais velha, mas para a mulher mais nova que também tem esse problema. Débora, só para quem está em casa se interessar mais ainda pelo assunto, o que é o vaginismo, rapidamente? Olha, o vaginismo é quando a mulher tem dor durante a relação sexual, porque ela provoca uma contração dos músculos que tem em volta do canal e ele se contrai e não permite que nada entre. Então, nem um dedo, nem um cotonete, a mulher não consegue fazer exame ginecológico, ela não consegue ter a penetração nem do dedo do parceiro, muito menos do pênis na hora da relação. Então, uma mulher que não consegue ter relação. Por consequência disso, às vezes ela não consegue ter filhos. Então, é um caso, uma coisa bem grave. Sim. E que acontece e não é tão raro assim. Então, pode ter graus diferentes também. Então, mulheres que têm vaginismo leve, moderado, o intenso, que não consegue ter nenhuma penetração. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Um assunto super interessante, então já avisa as mulheres de plantão aí para que possam sintonizar aqui no nosso programa, porque eu acho que é um assunto que vale a pena ser ouvido, absorvido e bem informado. Nós vamos falar um pouco sobre as formas de tratar isso para que você tenha uma vida sexual mais ativa e mais agradável. Bom, continuando aqui o nosso programa, eu estou recebendo a Débora Pado, que é educadora e fisioterapeuta sexual, para falar com a gente sobre vaginismo. Obrigada, Débora, por ter vindo mais uma vez aqui ao nosso programa, viu? E vamos começar então já explicando para quem está em casa. Você que esteve com a gente na semana passada pôde acompanhar um pouco, e eu peço até que a Débora faça depois, dê uma recapitulada no que a gente falou sobre aquela mulher da terceira idade que tem dificuldade na hora do sexo, né? Seja por falta de hormônio, que traz uma falta de vontade, ou seja, por uma dor excessiva, pela falta de lubrificação no canal vaginal, que é uma forma, você colocou algumas maneiras de serem tratadas. Sim. E aí a gente vai então entrar no vaginismo, que é exatamente o quê? Olha, o vaginismo, o que acontece? A mulher, ela tem músculos em volta do canal vaginal que se chamam assoalho pélvico. São 13 músculos que fecham a mulher por baixo. Só que essa musculatura, ela tem o poder involuntário. Não é porque a mulher tem vontade de contrair que ela não tem vontade de ter uma relação sexual. Ela simplesmente acontece a contração e o pênis não entra na hora do sexo. Mas isso é uma doença ou isso é psicológico? Isso é uma disfunção sexual que pode ser também do psicológico, pode ter começado pelo psicológico ou pode ter uma alteração orgânica. Como assim? Então, a mulher, por exemplo, ela se preparou pela primeira vez ter o sexo depois do casamento, então a vida toda ela esperou aquele momento e tudo, só que ela já vai com medo para a relação, às vezes ela vai insegura. Medo que vai doer, medo do que tá fazendo. Exatamente. Então, e cada um foi criado de uma forma também, né, Amanda? Sim. Às vezes foi proibido sempre o sexo e de um dia para o outro ela simplesmente pode ter relação, porque ela se casou. E às vezes ela não consegue simplesmente virar essa chavinha. Então é um pouco complicado. Então essa mulher vai insegura para a relação e às vezes pode provocar uma contração desses músculos e acabar não tendo a penetração. Então
acaba que é um vaginismo isso primário. Desde a primeira tentativa, ela não conseguiu uma penetração vaginal. E depois pode ter o vaginismo secundário, que é o quê? Quando a mulher tem uma vida sexual normal, já teve penetração, já teve orgasmo, tudo, mas de uma hora para outra ela passa a ter uma dor durante a relação e para de ter a penetração e não consegue mais ter relação. Então tem casos de vaginismo tão severos que eu estava te contando que mulheres que são casadas há 15 anos, 20 anos e são virgens ainda, não conseguiram. E é muito mais comum do que a gente imagina, mas o casal, ele fica tão restrito com esse problema que geralmente só a mulher e o homem que sabem. Às vezes nem a mãe, ninguém da família fica sabendo do problema. E aí, às vezes são casais que, já que não tem relação, não tem filhos. Né? Se não consegue, esses dias mesmo eu recebi uma que o ano passado, ela já está casada, se não me engano, há 9 anos, fez 2 fertilizações. Só que não é só o fato de fazer a fertilização. Durante o pré-natal, ela tem que fazer o intravaginal, ela tem que fazer exame de toque. Então tem várias coisas que o vaginismo não te permite. Então ela precisa primeiro melhorar o vaginismo para depois ela conseguir engravidar. Isso independe de idade? Independente uma menina de 20 idade. anos pode ter isso? Pode. Eu tenho pacientes de 18 anos que às vezes casaram agora e não conseguem ter relação. Você me disse assim no início que isso pode ser, eu te perguntei assim, é psicológico ou é uma doença, uma disfunção? Aí você disse, pode ser o psicológico, primário ou secundário, explicou? Sim. E pode ser orgânico? Orgânico. O que acontece com o orgânico? É quando a mulher pode ter uma candidíase, uma infecção urinária, ela começa a ter relação e tem dor. Aí o que acontece? A próxima relação sexual, ela já vai tentando se contrair para se proteger daquela dor que ela sentiu na relação anterior. E isso consequentemente, ela vai fazendo e chega uma hora que ela vai ficando com medo. Por quê? O diâmetro do canal vaginal é 1. Quando a mulher tenta se contrair, seja por medo, para se proteger, ela aperta mais esse canal, fazendo com que o pênis tenha mais atrito. E aí sim vem a dor. Então vai virando uma bola de neve. Próxima relação, ela vai com medo novamente. E ela provoca mais dor porque provoca mais atrito. Consequentemente, ela também não consegue ter a excitação, que é quando a mulher tem a excitação, traz a lubrificação vaginal, todo mundo fala das preliminares, mas ninguém explica o porquê que é necessário as preliminares. É necessário pelo seguinte, a gente tem mudanças anatômicas, que não é só a lubrificação. Então, o canal vaginal se alonga, ele fica maior, o útero tem uma posição, ele sobe justamente para entrar o pênis e não machucar a mulher. Então, tem várias coisas que acontecem ali justamente na hora que a mulher fica excitada. Então, a má lubrificação colabora para a dor, obviamente. Exatamente. Então, quando a gente falou da mulher na terceira idade, é justamente isso. A mulher da terceira idade, ela tem menos hormônios. Entendeu? E aí, principalmente estrogênio. E aí, ela começa a ficar mais ressecada, a mucosa vaginal fica mais fina, qualquer atrito que acontece ali pode ter pequenos rasguinhos. Então, tem várias coisas que colaboram para que a dor aconteça. Então, se essa mulher fica sem hormônios, é muito mais fácil dela sentir a dor. E aí, existe o tratamento que seria a fisioterapia sexual. É que é um nome meio estranho, porque ninguém associa fisioterapia com sexualidade. Foram as opções que a Débora deu na última vez que ela esteve aqui conosco, quando a gente falou dessa mulher, né, da terceira idade, vamos dizer assim, que está com esse problema de muita dor durante a relação sexual. Ela disse que o tratamento seria esse, ou você opta pela reposição hormonal, né, que vai te fazer... vai repor todos aqueles hormônios que faltam no teu corpo e a partir daí você vai ficar mais lubrificado, você vai ter mais vontade, você vai ter o teu organismo funcionando de maneira natural. Isso. Né?
ou você opta pela fisioterapia sexual. Isso. Que é uma coisa que você me falou que não são todos os médicos que fazem, que é um pouco mais difícil de achar. Isso. Que você faz. Eu faço. Tem alguns fisioterapeutas que já estão nessa área. É uma área que tem crescido bastante no Brasil. Então, mais profissionais estão se interessando. Por quê? A fisioterapia sempre teve aquele conceito de ortopedia, de traumato. Então, as pessoas não ligam muito à sexualidade. Só que a gente, nessa região, a gente trata músculos mesmo. Sim. Então, é uma região onde o fisioterapeuta consegue atuar e tem uma melhora muito rápida. Então, eu tenho pacientes que, às vezes, depois de 10, 15 sessões de fisioterapia, que é uma